Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula onde nós vamos revisar nosso conteúdo de prova. E nossa videoaula é sobre conjuntos numéricos. Dentro dos conjuntos numéricos, nós estudamos alguns conteúdos como arredondamento, notação científica, potenciação e radiciação, onde uma é a operação inversa da outra. É sobre isso que nós iremos revisar nessa videoaula, ok? Pronto, vamos começar a nossa revisão para a nossa prova, utilizando um problemazinho que nós trabalhamos em sala de aula. O enunciado do problema fala o seguinte: numa pesquisa com jovens foram feitas as seguintes perguntas, para que eles respondessem sim ou não. Gosta de música? Gosta de esporte? Responderam sim à primeira pergunta 90 jovens. 70 responderam sim à segunda, 25 responderam sim a ambas e 40 responderam não a ambas. Quantos jovens foram entrevistados? Vamos aqui separar os dados da questão. A questão fala de música, tá certo? A primeira pergunta que ele faz é sobre música e eu vou representar a música utilizando a letra M. A segunda pergunta é sobre o esporte. Eu vou utilizar a letra E para representar o esporte. Fala o número de pessoas que praticam os dois esportes. Temos aí o número de pessoas que praticam apenas a música, que gostam de música, aliás. Número de pessoas que gostam de esporte. E o número de pessoas que não gostam de nenhum dos dois, nem de esporte, nem de música. Temos também o total de pessoas que foram entrevistados, que é justamente isso aí que devemos descobrir no enunciado da questão. Para isso, eu vou utilizar na resolução da questão um diagrama. Esse primeiro diagrama vai representar o número de pessoas que gostam de música. O segundo diagrama, o número de pessoas que gostam de esporte. Observe uma coisa. Se por acaso não existisse nenhum número de pessoas que praticassem os dois, esses conjuntos estariam totalmente separados, seriam conjuntos disjuntos, ou seja, não teriam nenhum elemento em comum. Mas como nós temos aqui um número de pessoas que gostam de música e gostam de esportes, nesse caso, vai haver a interseção entre esses dois conjuntos, e a interseção é exatamente o número 25, logo eles vão estar interligados através do 25. Vamos lá. Quantas pessoas gostam de música e de esportes? Nós temos ali, ó, que eu marquei agora, 25 pessoas responderam que gostam dos dois, gostam de música e de esporte. Então, o número de pessoas aqui, ó, que gostam de música e esporte, 25. Esse número de pessoas vai direto para onde no diagrama? Vem aqui para o centro. Tá? Número de pessoas que gostam de música. Vamos ver quantas pessoas gostam de música. Está destacado ali na tela. Responderam sim à primeira pergunta, que são os que gostam de música. 90 jovens gostam de música. Então, o número de pessoas que gostam de música, 90 jovens. Você percebe que quando ele fala dos que gostam de música, ele não utiliza a palavra apenas. Se a palavra apenas não aparece no enunciado da questão, quando ele fala dos jovens que gostam de música, isso significa que dentro dos 90 você ainda encontra o 25. Eu quero saber quantas pessoas gostam apenas de música, que é o que corresponde a essa parte aqui da figura. Para isso, temos que eliminar de dentro dos 90 os 25. Então, nós vamos ter 90 menos 25. Eu vou ter aí um total de 65 pessoas que gostam apenas de música, que vai vir exatamente para essa parte do diagrama. Agora, quantas pessoas gostam de esportes? Vamos destacar ali na tela.
70 pessoas responderam sim à segunda pergunta. A segunda pergunta é: quem gosta de esportes? Temos 70 pessoas que gostam de esportes. Nesse caso, mais uma vez, quando ele fala do número de pessoas que gostam de esportes, não aparece a palavra apenas. Isso significa que dentro desses 70, nós temos o número 25, que corresponde àquelas pessoas que praticam, que gostam de música e gostam de esporte. Dentro desses 70, eu tenho 25, que devemos retirar para encontrar o número de pessoas que gostam apenas de esportes. Então, dos 70, que é o número de pessoas que gostam de esportes, nós vamos eliminar o 25 e vamos ficar aí com 45, que corresponde exatamente ao número de pessoas que gostam apenas de esporte ou somente de esporte, que vai vir para essa parte aqui do diagrama. De acordo com o diagrama, você tem aí exatamente o número de pessoas que gostam de esportes e gostam de música. Se eu quero saber quantos gostam de esporte e música, é só somar os valores que estão aqui dentro do diagrama. Mas a pergunta que ele nos faz é: quantas pessoas foram entrevistadas? Para isso, ainda existe um valor ali, ó, que é o 40, que corresponde ao número de pessoas que não gostam nem de esporte nem de música, que está inserido dentro da contagem. Então, quando você for contar quantas pessoas foram entrevistadas, você tem que incluir o número de pessoas que gostam apenas de música, o número de pessoas que gostam de música e esporte, que é o 25, o número de pessoas que gostam apenas de esporte, que é o 45, mais 40. Então aqui, ó, quantas pessoas não gostam de nenhuma das duas? 40. Quantas pessoas não foram entrevistadas? Ainda eu não sei, mas vou descobrir agora. Então vamos lá para a resposta. Total de entrevistados: 65 que gostam apenas de música, mais 25 que gostam de música e esporte, mais 45 que gostam apenas de esporte, mais o número de pessoas que não gostam de nenhum dos dois, que são 40 pessoas. No total, quantas pessoas foram entrevistadas? 175 pessoas. Ok, pessoal? Fica atento para o enunciado da questão. Observe quando ele fala dos valores que aparecem, se aparece a palavra apenas ou se não aparece. Caso apareça a palavra apenas, isso significa que a interseção já foi retirada da contagem. Aí você vai trabalhar diretamente com cada parte. Se por acaso, quando ele tivesse falado de 70, que corresponde ao número de pessoas que gostam de esporte, dentro desses 70 aparecesse a palavra apenas, o 70 vinha direto para o lugar onde está o 45. Quando ele falou dos 90 jovens que gostam de música, que é com relação à primeira pergunta, se dentro desse, se no enunciado da questão não aparecesse a palavra apenas ou somente, esse 90 vinha direto para o lugar do 65, que corresponderia apenas aos jovens que gostam de música. Ok? Que vocês possam fazer uma boa prova. Vamos seguir adiante. A próxima questão. Revisando ainda a prova. Olha, essa questão aqui. Arredonde o número 378.210.510 para a unidade de milhão mais próxima. Em seguida, transforme em notação científica. Olha, eu tenho que seguir algumas regrinhas aí, que faz parte do arredondamento. Eu só posso arredondar observando alguns critérios. Primeiro, se o algarismo que estiver à direita do que for arredondado for 0, 1, 2, 3 ou 4, ele permanece. Esse ele permanece refere-se ao algarismo que vai ser arredondado. Não está se referindo ao 0, 1, 2, 3 e 4, não. Refere-se ao algarismo que nós iremos destacar para que ele possa ser arredondado. Se o algarismo que estiver à direita do que for arredondado for 5, 6, 7, 8 ou 9, ele será arredondado para cima. Dizer que ele vai ser arredondado para cima significa que ele vai ser substituído pelo algarismo que vem depois dele. Por exemplo,
eu quero arredondar para cima o número 7. Quem vem depois do 7, né? O 8? Então o 7 vai ser substituído por 8. Se eu quero arredondar para cima o algarismo 2, depois do 2, quem é que vem? É o 3? Então isso significa que o 2 vai ser substituído por 3. Então vamos seguir adiante na resolução da questão, depois das observações feitas. Vamos lá. Vamos para a resposta. O número que nós estamos trabalhando é o número 3.378.210.510. Quando você faz a leitura do número, você já está separando dentro da leitura a classe que cada grupo de números desse pertence. 378 milhões. Veja que quando eu falo 378, eu pronuncio a palavra milhões. Então 378 está dentro da classe dos milhões. Quando eu falo 210 mil, eu introduzo 210 mil na classe dos milhares. E 510 é a classe das unidades, classe simples aí. Nós queremos arredondar o número que aqui está para a unidade de milhão. Unidade de milhão está na classe dos milhões. Quem foi que eu disse que estaria na classe dos milhões? Foi o 378 milhões. Aqui você tem unidade, dezena e centena. Eu quero arredondar para a unidade de milhar. No caso aí é o 8, é a unidade de milhar. Quando você for fazer o arredondamento, você tem que seguir outros critérios também. Tudo que estiver à esquerda do número que vai ser arredondado, no caso aqui é o 8, tudo que estiver à esquerda do 8 deve ser substituído. Aliás, deve ser repetido. Por isso você vai repetir o 3 e vai repetir o 7. O 8, eu devo observar quem está à direita do 8, que é o algarismo que vai ser arredondado. Observe que quem está à direita do 8 é o 2. Se é o 2, isso significa que o 8 permanecerá. Não esqueça da regrinha. Se o algarismo que estiver à direita do que for arredondado for 0, 1, 2, 3 ou 4, ele permanece. Ele aqui é quem? O 8. Então o 8 permanece porque quem está à direita do 8 é o 2. Nesse caso, o 8 vai ser repetido. E tudo que estiver à direita do 2, a partir do 210, todos esses algarismos serão substituídos por 0. Um 0 para o 2, um 0 para o 1. Esse 0 que aqui está, você já repete. Um 0 para o 5, um 0 para esse outro 1, e esse 0 que aqui está, você repete. Pronto, foi arredondado o número. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é, após o arredondamento, o que é que eu devo fazer? Em seguida, transforma em notação científica. Não esqueça que transformar um número em notação científica significa que você vai transformar ele em um produto de dois fatores. Onde o primeiro fator vai ser um número que está compreendido entre 1 e 10, nesse intervalo entre 1 e 10. E o segundo fator vai ser uma potência de base 10. Tá certo? Ou seja, eu devo pegar esse número que está aqui e devo transformá-lo em uma notação científica. Para isso, eu devo pegar esse número e devo introduzi-lo dentro do intervalo entre 1 e 10. Como ele é um número inteiro, todo número inteiro, a vírgula se encontra no final aqui em oculto. Nesse caso, para transformá-lo em um número que está entre 1 e 10, eu devo pegar essa vírgula que está aqui em oculto e devo deslocar a vírgula para a esquerda, tantas casas sejam necessárias, até que o número que aqui esteja fique compreendido entre 1 e 10. Nesse caso, veja só, se eu pego a vírgula, saio daqui para quem deu uma casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu chego aqui no 6, ainda temos aqui o número 378. Esse número está fora do intervalo de 1 e 10, entre 1 e 10. Eu devo deslocar a vírgula mais uma casa para a esquerda, fica 37,8, ainda está fora do intervalo entre 1 e 10.
Mas quando eu desloco a vírgula para cá, entre 1 e o 7, o número passa a fazer parte desse intervalo, que eu passo a ter o número 3,78. 3,78 está entre 1 e 10. Então a vírgula vai ficar exatamente aqui, ó, entre 3 e o 7. Seguindo adiante, nós teremos notação científica. A vírgula vai ficar entre o 3 e o 7, então vou repetir os algarismos que são diferentes de 0, no caso aí o 3, o 7 e o 8. E todas as casas que ficam após a vírgula serão representadas pela potência de base 10, onde essa potência de base 10 terá um expoente que corresponde à quantidade de casas que você andou com a vírgula da direita para a esquerda. Quantas casas nós andamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Isso significa dizer que o expoente dessa base 10 vai ser 8. Como eu desloquei a vírgula para a esquerda, o expoente será positivo. Se eu tivesse deslocado a vírgula para a direita, o expoente seria negativo. Vou repetir. Todas as vezes que eu deslocar a vírgula para a esquerda, o expoente será sempre positivo. E todas as vezes que eu deslocar a vírgula para a direita, o expoente será negativo. Então aí você vai ter expoente 8. Ok? Olha só. Temos mais um exemplo aqui. 0,00000087. Veja, eu devo deslocar a vírgula, eu tenho que fazer com que esse número que aqui está faça parte do intervalo entre 1 e 10. Lembrando uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar agora, é que nesse intervalo, o menor valor que o primeiro fator que nós temos aqui pode assumir, dentro da notação científica, o menor valor que ele pode assumir é 1. Então, nesse intervalo entre 1 e 10, o primeiro fator pode ser igual a 1, mas jamais vai poder ser igual a 10. Outra coisa é que o expoente da potência de base 10 sempre vai ser um número inteiro. Vai ser inteiro positivo ou negativo, tá certo? Só não pode ser inteiro igual a 0. Continuando aí, você vai ter, nesse caso, eu vou deslocar a vírgula para a direita. A quantidade de vezes que eu devo deslocar a vírgula para a direita será de acordo com a necessidade que eu tenho de fazer com que esse número que aqui está faça parte desse intervalo entre 1 e 10. Então vamos deslocar a vírgula quantas casas para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a direita. Ela vai ficar entre 8 e 7. Logo em seguida, vamos transformar esse número na notação científica. Os únicos algarismos que nós iremos repetir para escrever o número em forma de notação científica, como primeiro fator vai ser o 8,7, que multiplicará a potência de base 10, onde o 10 terá um expoente de acordo com o deslocamento que nós fizemos com a vírgula. Quantas casas nós deslocamos a vírgula para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O expoente da base 10 vai ser 6, só que vai ser negativo, porque eu desloquei a vírgula para a direita. Então você vai ter aí menos 6, certo? Vamos seguir adiante aqui com a nossa revisão. Outra questão aqui, ó. A tabela abaixo apresenta as populações estimadas dos estados da região sul do Brasil em 2007. Arredonde essas populações a centena de milhar mais próxima. Depois calcule a população aproximada da região sul e escreva-a na forma de notação científica. Perceba que a região sul é formada por 3 estados: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui você tem a população de cada um desses estados, que compõem a região sul. Então veja só, vamos pegar aqui, o que é que ele manda você fazer primeiro? De acordo com o enunciado, arredonde essas populações a centena de milhar mais próximas. Que população são essas? Paraná,
a população do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Vamos pegar a população do Paraná. Se eu quero arredondar para centena de milhar mais próxima, centena de milhar está na classe dos milhares. Quando você pronuncia a leitura desse número, você lê assim, 10.284.503. Eu pronunciei o 10 de 10 milhões e pronunciei o 284 de 1000. Então, a classe dos milhares de quem ele fala na questão é aqui, a classe onde fica 284.000. Eu quero arredondar para centena de milhar. Aqui eu tenho unidade, o 4 é a unidade, 8 é a dezena e 2 é a centena. Então, nós queremos arredondar o 2. A mesma coisa faremos com Rio Grande do Sul. A sua população 10.582.840. Vamos arredondar quem? Para centena de milhar. Centena de milhar é o 5. A região da Santa Catarina, 5.866.252. Vamos arredondar para centena de milhar, que no caso aqui é o 8. Não esqueça que você tem que olhar quem está à direita de cada número desse que foi destacado. Vamos começar pelo primeiro valor aí. Vamos arredondar o primeiro número. Para isso eu devo olhar o que está à direita do 2, que é o 8. Se o que estiver à direita do que for arredondado for igual a 5 ou maior que 5, ele será arredondado para cima. No caso aqui o 2 será arredondado e será substituído por 3, que é o algarismo que vem depois dele. Não esqueça de repetir o que vem à sua esquerda, que é o 1 e o 0. O 2 será substituído por 3. E tudo que estiver à direita do 2, a partir do 8, vai ser substituído por 0. No caso aí serão 5 zeros. A mesma coisa faremos com a região do Rio Grande do Sul. Quando eu for arredondar o 5, eu olho para quem está à direita dele, que também é 8. Então 5 vai ser substituído por 6, será arredondado para cima. Repete o que vem à esquerda dele, que é o 1 e o 0, que é o 10. O 5 será substituído por 6 e quem está à direita dele, todos eles serão substituídos por 0. No caso aqui serão 5 zeros, pois eu tenho 5 dígitos à direita do 5. O terceiro valor, novamente, o que está à direita do 8, do que vai ser arredondado, é maior que 5. Então 8 vai ser substituído por 9. Repete o 5 que está à esquerda dele. O 8 será substituído por 9, daí você vai colocar um 0 para cada dígito que está à direita do 8. Como são 5 dígitos, teremos 5 zeros. Vamos seguir adiante. Em seguida, o que é que eu devo fazer? Esse foi o primeiro passo. O primeiro passo foi arredondar as populações a centenas de milhar mais próximas. Segundo passo, depois calcule a população aproximada da região sul. Calcular a população aproximada da região sul é efetuar a soma desses valores que foram arredondados. Somando, somando todos esses valores, você tem, quando eu chego aqui, 3 mais 6 mais 9 dá 18, fica 8, vai 1, aí vem 1 aqui para somar com 0, 1 mais 0, mais 0 mais 5 vai dar 6, e somando 1 mais 1, eu terei 2. Então, a população aproximada da região sul deu 26.800.000. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo é, escreva na forma de notação científica, como nós já revisamos na questão anterior. Como esse número aqui é um número inteiro, a vírgula está no final. Nesse caso eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, quantas casas sejam necessárias, até que esse número fique dentro do intervalo entre 1 e 10. Então vamos lá. Eu devo deslocar a vírgula quantas casas para a esquerda? Para isso, vamos contar. Daqui para aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu coloco a vírgula aqui, fica 26. 26 é maior que 10, não serve. Ando mais uma casa para a esquerda. Agora sim, ficou 2,68. 2,68 está entre 1 e 10. Então, no caso, a vírgula vai ficar posicionada entre o 2 e o 6. Então, vou repetir aqui o 2,6 e o 8. Vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu andei com a vírgula para a esquerda.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu andei para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Como foram 7 casas, então o valor do expoente aí vai ser 7. Ok? Vamos lá. A alternativa a ser marcada aqui seria a alternativa o quê? De letra C, tá certo? Vamos dar sequência à nossa revisão falando sobre os conjuntos numéricos. Para isso, vamos falar de potenciação e radiciação. Você sabe que potenciação e radiciação, uma é a operação inversa da outra, tá certo? Nesse tipo de questão, você pode também usar a lógica, depende daquilo que a questão solicitar, tá certo? Não é necessariamente ter que usar a operação inversa da potência para encontrar a solução da questão. A questão é essa daí, ó. Determina o valor de x na igualdade. A igualdade de quem eu me refiro aqui é x ao quadrado igual a 36. Sabendo que x é um número natural, tenha cuidado no conjunto em que está inserido o x. Você sabe que nos naturais só existem números inteiros positivos, não vai existir número negativo. Então, nesse caso, você sabe que a solução dessa questão aí será dada no conjunto dos números naturais e o resultado vai ser um número positivo, certo? Então vamos resolver essa questão utilizando a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. X ao quadrado igual a 36. Observe o que eu vou falar sobre x ao quadrado. Daí eu penso o seguinte, nós já sabemos que x é um número que elevado ao quadrado a 36. O único número natural que elevado ao quadrado a 36 é o 6. Por isso está escrito, ó, 6 é o número natural que elevado a 2 é igual a 36. Portanto, o valor de x é 6. Quando eu digo que o valor de x é 6, o que é que eu quero dizer com isso? Observe uma coisa aqui. Quando você vai calcular a raiz quadrada de 36, você diz que a raiz quadrada de 36 é 6, não é isso? Por que é 6? Porque 6 ao quadrado dá 36. Dizer que o valor de x é igual a 6 é o mesmo que dizer que x é raiz quadrada de 36. Tá certo? Então, observe. Dizer que x ao quadrado é igual a 36 é o mesmo que dizer que x é a raiz quadrada de 36. Logo, nós podemos desenvolver a questão dessa maneira. Portanto, eu posso dizer que x é igual a raiz quadrada. Quadrada por quê? Porque o expoente aqui é 2. Logo eu tenho aqui raiz quadrada. Dizer que x está elevado ao quadrado e é igual a 36, significa dizer que o x que aqui está é a raiz quadrada de 36. Neste caso, podemos dar continuidade dizendo o seguinte, que x, né, no caso aí x, implica que eu terei x igual a 6. Tá certo? Ok? Vamos seguir adiante. Na próxima questão. Questão 2. Determina o valor de x na igualdade. X ao quadrado igual a 25, sabendo que x pertence aos inteiros. Ó, agora eu estou no conjunto dos números inteiros. Nos inteiros você tem número positivo e negativo. Escrever x ao quadrado igual a 25. Quando eu escrevo x ao quadrado igual a 25, eu penso logo em quê? Que x é a raiz quadrada de 25. Mas tenha cuidado, se você coloca como raiz quadrada de x apenas o 5, você comete erro, porque nós estamos no conjunto dos números inteiros. Então, nesse caso, o que é que eu escrevi sobre o x? Primeira coisa é você pensar, quem é esse x? Como é que eu penso? Existe algum número inteiro que elevado a 2 seja 25? Pensei. Quais são os números que eu pensei? Além do mais 5, eu penso também no menos 5. 5 e menos 5 são os números inteiros que elevado a 2 dá igual a 25. Portanto, os valores de x são 5 e menos 5. Quando você estiver no conjunto dos números inteiros, racionais, reais, não esqueça de que além do valor positivo tem o seu oposto. Você deve testar os dois para saber qual dos dois vai fazer parte da solução, se é apenas um, se são os dois, tá certo? Vamos fazer o teste aqui. Se eu pego 5 elevado ao quadrado e resolvo a potência, 5 vezes 5, você vai ter como resposta 25. Eu vou pegar o oposto dele, que é o menos 5, e vou também elevar ao quadrado.
Quando eu resolvo a potência, menos 5 vezes menos 5, você terá menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Observe que você tem x ao quadrado igual a 25, para x você vai ter dois valores, 5 e menos 5, porque ambos elevado a expoente par deu resposta positiva. Não esqueça que quando você estiver trabalhando com potência de expoente par, qualquer número par, seja ele positivo ou negativo, qualquer número real, inteiro, racional, elevado a um expoente par, seja ele positivo ou negativo, a resposta será sempre positiva, tá certo? Então vamos, o que é que eu escrevi aqui? Dizer que x ao quadrado é igual a 25 é o mesmo que dizer que x é a raiz quadrada de 25, mas para isso eu tenho que saber em que conjunto ele está. X pertence aos inteiros e o expoente é par. Neste caso, x admite valores simétricos, ou seja, opostos. Dependendo do conjunto em que você esteja inserido, tá certo? Dependendo do conjunto em que a variável esteja inserida, essa variável ela pode admitir valores opostos. Nesse caso, só vai ser possível quando o expoente for par. Não esqueça disso. Então vamos resolver a questão. Portanto, eu digo que x vai ser igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu vou ter um valor positivo e um valor negativo para x. A mais ou menos raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque o expoente aqui é 2. De 25. Nesse caso, eu vou dizer que implica que x será igual a mais 5 e x será igual a menos 5. Se você quiser juntar os dois valores num só, você pode fazer o que eu vou escrever agora. Ou x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de quem? De 25, que é 5. Tá certo? Vamos seguir adiante. Questão 3. Agora nós saímos de expoente par e vamos para expoente ímpar. Determina o valor de A na igualdade A terceira igual a 125, sabendo que A pertence ao conjunto dos números reais. Mais uma vez, cuidado com o conjunto em que está inserida a questão. Vamos seguir adiante na resolução, dentro disso eu vou dando as explicações. Escrever A ao cubo igual a 125 é o mesmo que dizer que A é a raiz cúbica de 125. Raiz cúbica por quê? Porque o expoente é 3. Então veja só, existe algum número real que elevado a 3 seja 125? Existe sim, o 5. 5 é um número real que elevado a 3 dá igual a 125. Portanto, o valor de A é 5. Vamos fazer um teste aqui. 5 elevado à terceira potência é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Quando eu efetuo essa multiplicação, 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 5 dá 125. Vou testar o oposto dele, que é o menos 5. Quando eu elevo ao cubo, você terá menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Quando eu faço a operação com sinais, menos com menos dá mais com menos dá menos. Veja que o resultado é negativo. Qual é o único número que elevado a 3 dá 125? O único número é o 5, porque o resultado foi positivo. Então, quando o expoente é ímpar, pessoal, não esqueça que expoente ímpar faz com que eu obtenha uma única resposta. Ou será positiva ou será negativa. Tá certo? Vamos seguir adiante. Dizer que A ao cubo é igual a 125 é o mesmo que dizer que A é a raiz cúbica de 125. Se A pertence aos reais e o expoente é ímpar, neste caso, A admite um único valor, ou seja, se A elevado a 3 for positivo, quando eu falo A elevado a 3, estou falando da potência, pessoal. A potência aqui é 125. Em outras palavras, eu quero dizer a você o seguinte, que dizer que A elevado a 3 é positivo, significa dizer que eu estou falando que quando a potência for positiva,
o valor de A também será positivo. Se A elevado a 3 for negativo, ou seja, se a potência for negativa, quem é que eu estou falando aqui? Da potência. A potência aqui é 125, ela é positiva. Mas se a potência fosse negativa, como menos 125, o valor de A seria negativo. Se por acaso eu tivesse A ao cubo igual a menos 125, o valor de A seria menos 5. Nesse caso aqui, o valor de A é mais 5, porque 125 é positivo. Ok? Vamos seguir adiante na resolução. Portanto, eu posso dizer que A é igual a raiz cúbica de 125. Isso implica que A vai ser igual a 5. Caso você tenha um número da qual você não lembre a sua raiz, nesse caso você pode fazer a decomposição em fatores primos. Você vai pegar 125 e vai decompor. Todo número que termina em 5 é divisível por 5. Então 125 dividido por 5 vai dar 25. E 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Aqui você tem o fator 5 que foi repetido 3 vezes na decomposição. Repete o 5 e conta quantas vezes esse fator foi utilizado. 1, 2, 3. Logo, o valor do seu expoente é 3. Daí eu digo, qual foi o número que elevado a 3 deu 125? Esse número é o 5. Ok? Vamos para a nossa última questão aqui. Determine o valor de y na igualdade, y igual a 5, igual a 1024, sabendo que y pertence aos reais. Mais uma vez, temos aí o conjunto dos números reais. Observe que o expoente é ímpar, viu? Se o expoente fosse par, o resultado aí para y seriam, eu teria valores opostos, ou seja, valores simétricos. Mas como o expoente é ímpar, eu teria um único valor para y. Já que o resultado da potência aqui, 1024, ela é positiva, isso significa que o valor que você obterá para y também será positivo. Se o valor da potência aqui fosse menos 1024, o valor correspondente ao y seria negativo, já que a potência era negativa. Então vamos lá. A resolução. Y elevado a 5 é igual... Olha, mais uma vez eu vou bater na tecla. Dizer que y elevado a 5 é igual a 1024 é o mesmo que dizer que y é a raiz quinta de 1024. Portanto, eu digo que y vai ser igual a raiz quinta de 1024. Olha, 1024 é um número grande, né? De repente você não lembra mais qual é a raiz dele. O que é que você faz? Decomposição em fatores primos. Vamos pegar o 1024 e vamos decompor. 1024 é um número par. O único número primo que é par é o 2. Todos os outros são ímpares. Dividindo 1024 por 2, teremos 512. Dividindo 512 por 2, teremos 256. Dividindo 256 ainda por 2, teremos 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Pronto. O que é que eu devo fazer agora? Devemos agrupar os fatores de acordo com o índice do radical. Não esqueça que radical é esse vizinho aqui, ó. E o seu índice é o 5. Então eu devo pegar esses fatores e agrupar de 5 em 5. Eu tenho aqui, ó, a quantidade de fatores agrupado de acordo com o índice da raiz, que é 5. Quer dizer que eu vou pegar 2 e vou elevar a 5. Outro grupo de fatores iguais a 2, tá certo? Nesse caso, eu vou escrever mais uma vez 2 elevado a 5. Agora vamos substituir 1024 pelos seus fatores, tá certo? Que foram 2 elevado a 5 e 2 elevado a 5. Portanto, eu digo que y vai ser igual a raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Vou falar alguma coisa sobre 2 elevado a 5 aqui, ó.
Quando o radicando for uma potência de expoente igual ao índice, olha só, radicando potência onde o expoente é igual ao índice do radical. O índice do radical é 5. O expoente da potência também é 5. O que é que acontece? A raiz será a base. Quem é a base aqui? Não é o 2? Então a raiz será 2. Neste caso, a potência 2 elevado a 5 terá como raiz quinta a base, ou seja, o 2. Portanto, eu posso dizer que y vai ser igual a 2. Observe que 2 tem um expoente 5 igual ao índice, então a raiz aqui é apenas a base, que é 2. Esse outro fator também tem base 2 e expoente 5, vezes 2. A raiz aqui dessas bases, a raiz dessas potências aqui no caso são as bases. Base 2, base 2. Se elas estão multiplicando, elas vão sair também multiplicando as suas raízes. Então 2 vezes 2, logo eu vou dizer que y vai ser igual a 4, tá? Fazendo aqui o teste. Se eu pegar 4 e elevar o índice da raiz, que é 5, eu vou ter 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Quando você resolver a potência, o resultado vai dar exatamente 1024. É o que prova que 4 é a raiz quinta de 1024. Para essa questão, existe outra forma de resolver. Vamos ver como seria. Você conta todos os fatores que aqui estão. Se você contar todos os fatores que aqui estão, aqui ó, você vai encontrar 10 fatores. Então você terá 2 elevado a 10. Nesse caso, 1024 vai ser substituído por uma única potência, que é 2 elevado a 10. Logo, y vai ser igual. Y elevado à quinta potência, que é igual a 1024, será igual. Portanto, eu digo que y vai ser igual a raiz quinta de 1024, que vai ser substituído por 2 elevado a 10. Neste caso, o que é que eu vou fazer aqui? Você vai repetir a base. Quem é a base, né? 2. E divide o expoente pelo índice do radical. Quem é o expoente? Quem é o índice do radical? É 5. Então, neste caso, o que é que vamos fazer? Portanto, eu vou dizer que y vai ser igual a 2, que eu devo repetir a base. E em seguida, eu vou pegar o expoente do 2, que é o 10, e vou dividir pelo índice da raiz, que é 5. Isso implica que y vai ser igual a 10 dividido por 5, vai dar o quê? A 2. Ou seja, y vai ser igual a 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 você sabe que é 4. Ok, pessoal? Aqui foram algumas dicas de algumas questões sobre alguns conteúdos que eu vou exigir na nossa avaliação. Então, atente para o que eu expliquei e se houver alguma dúvida, vamos tirar essa dúvida em sala de aula, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês e não esqueça daquilo que é falado, tanto pelo professor Alfredo, como eu já falei em sala de aula. Se você quer obter sucesso na vida, seja um bom filho, seja um bom aluno. E a palavra de Deus respalda isso que o professor Alfredo fala. A palavra de Deus em Efésios diz assim: filho, honra teu pai e tua mãe, e tudo o que tu fizeres te irá bem, e terás longa vida sobre a terra. Pessoal, honrar pai e mãe é obedecer a tudo aquilo que ele nos ensina. Se você obedece, você caminha bem. Se você desobedece, você não terá a bênção de Deus, porque isso é um mandamento com promessa. A bênção de Deus estará sobre a tua vida no momento em que você para obedecer teu pai e tua mãe. Se você não faz isso, você não traz bênção. Logo você está exposto. E está exposto a qualquer coisa que possa te acontecer, longe daquilo que teu pai diz para você não fazer. Tenha cuidado, siga as orientações, ok? Boa sorte para vocês, pessoal. Até a próxima aula.